Salmos 24. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, este salmo, que é um salmo de Davi, ele começa no primeiro versículo, ele vai exaltar o Senhor, a parte que nós não lemos, mas vai exaltar ao Senhor dizendo que dele a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Aqui ele diz isso para mostrar a grandeza do Deus que ele servia, a grandeza do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do nosso Deus. E fala que tudo pertence a ele, toda a sua plenitude, nos céus, a terra, tudo que foi criado, inclusive nós pertencemos a ele. Então Deus, ele fica no monte do Senhor. Aqui quando ele fala quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo, nós devemos entender para nós, irmãos, que é na glória, que é quando nos céus mesmo, quando a gente estiver na presença de Deus. Quem subirá no monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Esta pergunta que Davi faz, e aí ele mesmo responde neste salmo. Ele responde assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então aqui chama atenção essa parte, irmãos, que é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E nesse Salmo 24, ele também nos lembra, irmãos, das bem-aventuranças. Uma das bem-aventuranças que o Senhor Jesus, no seu famoso Sermão do Monte, citou, que nós encontramos em Mateus capítulo 5, no versículo 8, tem essa bem-aventurança que diz assim: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha só que interessante, no Salmo 24 é dito que aquele que é limpo de mãos e puro de coração é aquele que poderá subir no monte santo do Senhor, ou seja, é aquele que verá a Deus, é aquele que estará na presença de Deus. E Jesus, quando disse das bem-aventuranças, uma delas, o bem-aventurado, seria aquele que fosse puro de coração, e tem um motivo, porque eles verão a Deus. Ou seja, o mesmo que foi dito em Salmos 24 por Davi, Jesus também disse no Sermão do Monte, que aquele que é puro de coração é aquele que verá a Deus, é aquele que subirá no monte do Senhor. Então essa é uma pergunta, irmãos, que eu creio que cala dentro de nós, né? Porque se aquele que subirá no monte do Senhor é aquele que é puro de coração, aquele que verá a Deus é aquele que é puro de coração, então aqui fica a questão que nós cristãos devemos ser puros de coração, para que nós possamos um dia ver a Deus, para que um dia nós possamos estar na presença de Deus. Isso aqui, irmãos, é algo que é exigido, porque nosso Deus é um Deus santo. Se nós entendêssemos assim a santidade de Deus, como ela é explícita na Bíblia, nós iríamos assim ter uma dimensão de quando nós falamos que o Senhor é santo, do que isso significa. Deus, ele é totalmente santo, ele é totalmente diferente de todos nós. Tem uma situação interessante
no livro de Jó, que fala que para Deus até os céus não são santos, são impuros, até onde ele fica. Não que vamos dizer que o céu seja contaminado com o pecado, mas ali ele estava dizendo o quê? Que Deus, ele é tão santo que ele é mais santo do que o próprio céu, do que o lugar onde ele está. Por quê? Se tudo fosse santo igual a ele, tudo seria Deus, mas não, de alguma forma que a gente não sabe explicar, ele é santo, 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 diz a palavra. Então nem que tiver anjos, aqueles 4 seres viventes, seja lá qual criatura divina tiver lá, não vai ter ninguém que seja santo como o nosso Deus. Ele é santo acima de tudo. Então, irmãos, só que ele diz que para ver esse Deus santo, para estar na presença desse Deus santo, é só aquele que é puro de coração. Por isso que ela é também uma bem-aventurança. Bem-aventurado é feliz, alegre, uma felicidade incrível, é aquele. E aí ele vai citando várias bem-aventuranças, e uma delas é essa, é aquele que é puro de coração. E olha que bem-aventurança, porque eles verão a Deus. Então, irmãos, essa daí é uma característica que nós como cristãos devemos ter. Então nós devemos analisar se nós somos puros de coração. Só que, irmãos, tem algo que a gente pode às vezes confundir o puro de coração com uma atitude mais condizente com a nossa sociedade. Vou dar até um exemplo. Falar, por exemplo, estava pensando e daí eu lembrei de algo de mim, por exemplo. Quando eu era moleque, vamos dizer assim, um menino, eu tinha um grupo de amigos e olha que coisa, eu não passava necessidade, eu não precisava assim que alguém me desse comida, tinha comida em casa. Só que no grupo de amigos nós tínhamos, vamos dizer assim, nós fizemos várias vezes algo do tipo pular, olha só onde ainda, hein? Lá no seminário dos padres, porque lá tinha umas hortas e nós ia lá, olha só, roubar cenoura, roubar laranja, roubar manga. Sim, se fosse alguém que precisava é uma coisa, mas a gente ia roubar porque era interessante. Você ia estar pegando algo que de repente podia lá o seminarista, alguém veio e sair correndo atrás de nós, olha que emoção. Então isso para mostrar o quê? Que o coração nosso, desde quando nós somos pequenos, nós já temos a maldade dentro de nós, por causa da queda, por causa da corrupção, do pecado que nós herdamos de Adão. Então nós somos pecadores, e nós somos pecadores porque nós pecamos. Então desde moleque, por exemplo, então eu já fazia essa atitude, que olha, pelo prazer de furtar, de roubar lá o vegetal, né? Então era coisa de moleque, não adianta falar que é isso, ali tinha algo da maldade, algo do pecado que estava ali. E tantas outras coisas que cada um aqui, se for lembrar as coisas que já fez, que já praticou na sua vida, tem coisas que a gente não pode nem abrir a boca aqui para falar. E de repente hoje, por exemplo, eu não faço mais isso, não faço outras coisas que de repente eu já fiz. Teve uma época onde, por exemplo, nós tínhamos um grupo de amigos, isso já velho, agora então já não tem desculpa. Nós começamos assim a fazer várias reuniões que virou assim o churrasco com bebida, mas assim, algo extravagante mesmo, virou algo de semanal, onde isso começou com um grupo pequeno e até foi expandindo, então que até aquilo lá foi crescendo assim, de uma maneira que virou assim uma obsessão. Então a gente queria, por exemplo, fazer um clube, e eu já tinha até feito olha, a gente até junta assim algo de religião, sempre com coisas ruins, né? Era um cálice do padre assim, com uns raminhos de cevada e uma cerveja transbordando, e era o pessoal da bendita cevada, né? Era algo assim que a gente, assim, o gosto ali não é assim, um bebê social, um bebê com a esposa, ou ter alguma coisa desse tipo, era algo onde a bebida acabou se tornando como se fosse o nosso Deus, porque a gente estava fazendo algo que era regado só a isso, era algo diferente de qualquer outra coisa. E graças a Deus, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele acabou preservando, destruiu isso daí, isso acabou, mas eu vejo que teria sérias consequências se isso continuasse. E tantas outras coisas, por exemplo, do grupo de amigos que daí cresceu, muitos foram para o mundo das drogas, e ali eu estava no meio, e olha, eu falar para os irmãos, eu cheguei a experimentar uma vez só, uma puxadinha da fumaça da maconha.
mas graças a Deus, que Deus colocou um medo tão terrível em mim, que eu não quis saber daquilo. Mas dali eu vi, por exemplo, muitos amigos sendo presos. Teve um ou dois, se não me engano, morreu depois de AIDS, por causa das injetáveis. Um assassinou o pai, aí ele foi preso e na cadeia mataram ele, e aí foi indo, e eu estava ali naquele meio, poderia muito bem ser um deles. E hoje, irmãos, eu não faço nada disso, tenho uma vida tranquila, procuro matar os pecados que ainda tem, não mato, não roubo, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, você olha uma pessoa e fala, esse tem coração puro. Mas não é, porque eu ainda peco, eu ainda luto contra o pecado. Então eu só quis dizer isso porque às vezes a gente olha para alguém e de repente é sempre assim. Quando vem vindo a idade, muitas pessoas que tinham, assim, eram ruins, tinham uma atitude totalmente, vamos dizer assim, reprovável, às vezes, alguns continuam, mas muitos, conforme vem vindo a idade, eles vão mudando, vão ficando mais bonzinhos, vai mudando a atitude. Algumas pessoas, a idade vai fazendo repensar e vai mudando, e isso a gente vê até no meio onde não é cristão. Então a gente olha e não pode pensar, aquele lá, tá vendo, ele é puro de coração, ou olha, ele é uma boa pessoa. Por quê? Porque na verdade, mesmo nós que somos cristãos, servimos ao Senhor, nós ainda somos pecadores, nós ainda lutamos contra o pecado. A palavra fala que se alguém falar que não tem pecado, que não peca, já é mentiroso. Então nós já pecamos. Então eu não tenho, meu coração ele não é puro. Meu coração ele ainda tem uma mancha da corrupção do pecado, ele ainda tem, porque isso só vai ser tirado no último dia. Mas ainda nós convivemos com a situação de pecado. E outra, nem que eu não pecasse mais a partir do momento que eu conheci a Cristo, mas eu tenho os pecados passados, que esse não pode ser tirado da minha culpa, porque se Deus falasse, não, isso que ele pecou, fica para lá, simplesmente dessa forma, não pode. Isso daí Deus tem que levar em conta. Então eu não sou simplesmente por mim mesmo uma pessoa que tem o coração puro. E aí a gente pensa, bom, então Davi estava falando aqui, será que Davi tinha o coração puro? Olha, irmãos, se os irmãos lembrarem de uma passagem, fala assim, que Davi ele queria construir o templo do Senhor. Aí o próprio Senhor falou para ele, Davi, seu filho que vai construir o templo do Senhor, porque suas mãos já derramaram muito sangue. De repente você pode falar, mas ele guerreou a batalha contra os povos que eram contra o Senhor. Bom, não vou colocar isso em conta, mas ele tinha outro sangue na mão, ele também tinha o sangue de Urias. O sangue de Urias, aquele que, não foi ele que matou diretamente, mas ele mandou Urias para frente da batalha, para ele encobrir o adultério que ele tinha cometido com a esposa de Urias. E ali Urias foi para frente da batalha, e ali ele morreu. Então esse sangue estava na mão de Davi também. Então, se nós olharmos nesse prisma, Davi também não era um homem do coração puro, da maneira que Deus exige para que se entre na presença dele. E nós, irmãos, quando pecamos, a palavra fala assim, que aquele que pecar, este morrerá. E também tem uma parte que fala que aquele que tropeçar num ponto só da lei, já é culpado de todos os outros. Então você já pecou em algum ponto da lei? Você já deixou de amar a Deus sobre todas as coisas em algum momento da sua vida? Creio que sim. Você já algum dia você deixou de honrar seu pai e sua mãe? Creio que sim. Então você já pecou num ponto da lei. Se tem alguns. Então se você pecou num ponto da lei, você é culpado de toda a lei. Ou seja, toda a lei está contra você. Então, irmãos, essa é uma situação complicada. E tem, por exemplo, a gente pensa, vamos pensar em Paulo então. Paulo, ele teve uma conversão do Senhor e aí ele passou a viver o Evangelho. Mas se vocês lerem Romanos capítulo 7, Paulo vai estar falando da luta dele contra a carne dele. Ele fala que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, e aquilo que era para ele fazer, ele não fazia. Ou seja, ele queria andar de uma maneira assim, muito correta na presença do Senhor, mas alguma coisa que ele não diz ali o que, ele não fazia corretamente, apesar dele querer. Por quê? Todo cristão tem uma luta na sua vida, que é de nós estarmos lutando contra a nossa carne. Nós ainda lutamos contra a nossa carne. E isso o que é? É algo que chama santificação.
É algo que começa um dia na vida quando você se converteu e vai até o final da sua vida, que é o processo de santificação. E ainda fala que sem santificação não verá o Senhor. Se tem gente que fala, não, eu já aceitei Jesus, já tenho uns 10 anos, já estou tranquilo, não vou mais na igreja, mas eu tenho uma vida correta, ou mesmo que vem na igreja, mas não tem uma vida de busca de santificação, você não pode confiar naquele dia só que você falou, eu aceitei Jesus. Não, porque fala que sem a santificação, que é o quê? Algo em ação, algo que vai continuando, santificando, é a sua vida. Então você verá o Senhor quando você olha para trás e vê, olha, eu venho a cada dia lutando contra o pecado, eu venho a cada dia crescendo na fé, a cada dia eu venho buscando a ser como o meu Senhor é. Então, irmãos, aqui nós vimos essa parte da palavra do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, irmãos, fica aqui essa pergunta, né? Quem subirá ao monte do Senhor? E quem é esse limpo de coração que Davi estava falando aqui no Salmo 24? Eu vou colocar para os irmãos o seguinte, que na continuação desse salmo, a partir do versículo 7, é algo que tem um louvor que canta isso, é algo que é muito bonito, fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aqui, irmãos, o Salmo, quando Davi escreveu esse Salmo, ele fez essa exaltação inicial do Senhor, dizendo que Deus era o dono de tudo. Depois ele perguntou, quem então subirá no monte do Senhor? E ele conclui, aquele que é puro e limpo de coração. E eu creio que Davi procurava viver isso na vida dele, de maneira sincera, que isso é algo que ele também carregava uma outra bem-aventurança, que diz que bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. E Davi era, apesar dele ser rei, ser dono de tudo, ele era humilde e era pobre de espírito, porque quando ele via que ele cometia algo de errado, quando ele via que ele era culpado de algo, ele se prostrava no chão. Então, ser pobre de espírito não é você ter poucos bens. Ser pobre de espírito é você olhar para o Deus que é santo e ver a sua pequenez, e ver a sua miséria, e ver o quanto você é pecador diante de um Deus que é santo. Então, aqui mais uma dica da bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito é esse que se humilha na presença do Senhor. Então Davi tinha isso na vida dele, a gente vê em várias situações. Mas ele indaga que aquele que é puro de coração subiria no monte do Senhor. E aí ele muda um pouco de assunto, dá essa impressão, e ele fala dessa parte de levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, entradas eternas. Aqui dizem que é porque ele escreveu depois de alguma das suas primeiras batalhas, quando eles levavam a arca da aliança à frente das batalhas, e a arca estava voltando para Jerusalém. Então as portas iriam se abrir para entrar a arca da aliança, que era a presença do Deus vivo. Para eles ali a arca da aliança era a presença do Deus vivo, por isso que a arca ia sempre na frente das batalhas. Só que, irmãos, aconteceu algo depois, agora eu não lembro se é 500, 700 anos depois, veio Jesus Cristo, que é o Filho do Deus vivo, que é o Verbo de Deus, que é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado. Fala que Jesus era o Verbo era Deus, e fala que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, quando Cristo veio, toda a Bíblia tem uma nova interpretação. Nós temos que olhar para a Bíblia dela falando sobre Cristo, primeiramente, e depois de nós. Nesse salmo é um exemplo claro desse, porque vem aqui essa pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, quem não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente,
Então eu digo para os irmãos: quem que é limpo de mãos e quem que é puro de coração? O único que foi puro de coração, limpo de mãos e tudo mais o que está aqui, foi Jesus Cristo, homem. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, Ele viveu uma vida que é a vida que todo ser humano deveria viver, que todos nós deveríamos viver. Só que devido ao pecado dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, quando o pecado entrou na humanidade, nós nunca, nenhum homem viveu da maneira que Cristo viveu, nenhum homem viverá da maneira que Cristo viveu. Eu separei alguns versículos aqui para ler com os irmãos, para exemplificar do que eu estou falando sobre Cristo. Aí, se os irmãos quiserem acompanhar, 1 Pedro 2:22. Pedro 2:22 fala assim: Ele, Cristo, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, Jesus Cristo, irmãos, aqui diz que Ele não cometeu pecado, na sua boca não se achou engano. Fala que quando Ele foi injuriado, Ele não injuriava. Quando padecia, Ele não ameaçava. Cristo viveu uma vida, irmãos, que nenhum de nós é capaz. Em 2 Coríntios 5:21 fala que aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós. Ou seja, a palavra em muitos lugares vai falando isso sobre Cristo, de que Ele foi igual em nós em tudo, exceto na questão do pecado. Ou seja, Ele é como deveria ter sido Adão. Por isso que Ele é às vezes chamado do segundo Adão. Então, Ele foi tudo igual a nós, mas Ele não cometeu pecado. Ele foi tentado por Satanás, mas Ele não caiu em tentação. Ele viveu uma vida perfeita. Abram aí também Hebreus 4. A partir do versículo 15. Hebreus 4:15 fala assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus Cristo, irmãos, Ele viveu a vida perfeita, aquela vida que nós deveríamos viver e não pudemos viver por causa do nosso pecado. Então, de quem está falando esse salmo? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então aqui esse salmo, Davi, ele estava falando sobre Cristo. Ele estava falando algo, um salmo profético, messiânico, que falava sobre Cristo. Muitas vezes tem pessoas que acabam lendo esse salmo e às vezes pensam: não, então eu preciso ser limpo de coração. E aí vai querer falar: não, só eu ser limpo de coração que eu vou subir e vou morar com Deus. Bem-aventurados os puros de coração, então eu vou ser puro de coração. Só que, irmãos, a Bíblia fala: sede santo como eu sou santo. A Bíblia fala que nós devemos ser perfeitos como nosso Pai que é perfeito. Só que, irmãos, isso daí é a maneira que Deus tem para que aqueles que são dele possam viver uma vida seguindo os passos do Filho, seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas o que nós temos que ter para o cristão que entende a palavra corretamente é que nós não somos puros de coração
Primeiro, porque nós nascemos do pecado, porque nós temos o pecado em nós e porque nós ainda continuamos a pecar. Então, se você olhar simplesmente para a palavra, eu preciso ser puro de coração, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, você está olhando para você e não está olhando para Cristo. Então você tem, quando você erra, quando você comete algo que você cai e que você vê, Senhor, eu não sou puro de coração, como verei a Ti? Aí você olha, mas Cristo é puro de coração, Ele veio, Ele viveu essa vida perfeita, Ele não cometeu pecado, Ele viveu uma vida completa e não pecou em nenhum momento. Se pensar no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, se tem alguém que amou a Deus de todo o corpo, de toda a mente, alma, entendimento, toda a força, o único foi Cristo, que em todo momento da sua vida Ele amou o Pai, em nenhum momento Ele deixou de fazer isso quando Ele estava aqui, porque era necessário, irmãos, por causa do nosso pecado, por causa de nós sermos pessoas que de nossa própria sorte estávamos todos condenados. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para viver essa vida. Então não era simplesmente vir para, vamos dizer assim, em oferta de sacrifício, ser pregado numa cruz, para derramar o seu sangue. Era necessário que fosse um homem. Por isso que o Verbo se fez carne, porque não havia ninguém capaz. Quando lá no livro de Apocalipse, João fala assim, foi falado, quem será capaz de abrir o livro? E fala que não encontrou ninguém capaz de abrir o livro, nem lá no céu, nem na terra, nem no mar, nenhum lugar tinha alguém capaz de abrir o livro. Esse livro representa a obra de salvação. Lá não tinha ninguém, nem no céu, nem alguém que já estava lá, que fala que tinha os santos na presença, não tinha ninguém capaz de abrir o livro. Quem foi o único capaz de abrir o livro? O Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Então, irmãos, Jesus Cristo, Ele veio e era necessário que Ele se encarnasse. Por isso que fala que Ele se humilhou. O exemplo da bem-aventurança dos bem-aventurados, os pobres de espírito, os que se humilham, o maior exemplo é Cristo, porque fala que Ele deixou a sua glória, se esvaziou dele ser como Deus, e Ele se fez um homem, e tendo sido feito um homem, Ele se fez servo, Ele deixou a glória e passou a servir os homens, no exemplo, por exemplo, que Ele deu no dia da última ceia, quando Ele lavou os pés dos apóstolos. Aquele foi um exemplo onde Ele serviu, e durante toda a sua vida Ele serviu, porque Ele curava, Ele fazia a obra do Pai, que Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, Cristo, Ele viveu a vida perfeita, e era necessário, porque um homem cometeu pecado, Adão, um homem comete pecado, nós todos. Então era necessário que fosse alguém como nós, para servir de oferta, de sacrifício, para apaziguar a ira que havia de Deus sobre a humanidade, sobre os homens. Então, por isso, Jesus Cristo viveu essa vida perfeita e, por fim, foi levado à cruz para verter o seu sangue, porque era necessário o derramamento de sangue, porque fala que sem derramamento de sangue não haveria expiação de pecado. Era necessário que sangue fosse derramado. Por isso que era prefigurado, na época do Antigo Testamento, os animais eram sacrificados, para que o povo visse que eles mesmos não serviam de sacrifício para os seus próprios pecados. Era necessário um substituto. Eles não poderiam pegar e cortar o seu pulso e derramar o sangue para expiar o seu próprio pecado. Era necessário um substituto, porque eles não serviam para esse sacrifício. Então pegava-se um animal sem mancha, que representava sem pecado, e esse animal, ele era então sacrificado e queimado em sacrifício vivo a Deus, para a expiação do pecado do povo. Mas diz que o sangue dos animais não pode expiar pecado de uma maneira eficiente e perfeita. Então aquilo era só uma figura do que alguém que viesse, que surgisse, que fosse sem pecado, iria fazer para a humanidade. Só que, irmãos, por isso que era necessário essa obra de Deus em nosso favor, porque se fosse um outro homem, diz a palavra que poderá até um justo morrer por um outro justo, mas é um para um. Então era necessário que Deus, o Filho, se fizesse carne, porque se
ele não fosse homem e também não fosse Deus, o sacrifício dele não serviria para todos aqueles que creem no seu nome. Então, por isso que é necessário, por isso que Deus enviou o seu Filho, porque era necessário que fosse um homem, por isso ele se encarnou, e era necessário que fosse Deus, para que ele suportasse a ira de Deus na cruz, e que a sua obra de expiação fosse para todos aqueles que viessem a crer nele. Então, irmãos, a questão que Jesus Cristo é o único puro de coração, por isso quem subirá ao monte do Senhor? Jesus Cristo. Então, a partir do versículo 7, quando fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, hoje nós entendemos o quê? Que aquele que se entregou por mim, que se entregou por você, ele morreu naquela cruz, e ele foi sepultado. Só que ele não ficou no sepulcro, ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí diz que ele ficou 40 dias, onde ele apareceu a várias pessoas, e ficou aí ensinando a eles o que eles deveriam fazer depois que ele subisse. E um dia ele subiu na presença de muitos, ele foi subindo aos céus, e ele chegou na glória, ele chegou nos portais eternos. Então, irmãos, foi a primeira vez que um homem, porque a gente não entende como, mas Jesus Cristo se fez carne, morreu, ele ressuscitou. Os discípulos viram que ele era ele mesmo, porque falou: toca em mim, vê se eu não tenho carne e ossos. Então Jesus Cristo subiu aos céus, e aí foi a primeira vez que um homem chegou nos portais eternos. Então foi dito: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. E aí foi perguntado de dentro dos portais: mas quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então Jesus Cristo é o Rei da Glória, Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Então ele subiu no templo do Senhor, porque ele veio e ele voltou ao Pai. E agora está escrito em Hebreus que ele pode nos salvar perfeitamente, e agora vive para interceder por nós. Então ele subiu no monte do Senhor e está lá intercedendo por nós. Mas ainda fica a dúvida: se bem-aventurado é os que são puros de coração, e porque eles verão a Deus. Nós vimos então que nenhum homem natural é puro de coração por causa do pecado, e nós vimos que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que subiu ao monte do Senhor, foi Jesus Cristo. Depois que ele viveu uma vida perfeita, depois que ele se ofereceu em sacrifícios ao Pai, e aí ele subiu depois que ele ressuscitou. Então fica ainda: como nós poderemos chegar na presença de Deus se nós vimos que nós não somos puros de coração? Irmãos, a resposta é Cristo. Aqueles que vivem, que você vê, que não colocam a sua confiança, não seguem ao Senhor, você vê, olha, que ele vive uma boa vida, ele é mais correto do que um cristão que eu conheço. Esse nunca vai entrar na presença de Deus, nunca verá Deus, porque o coração dele, apesar de externamente você ver que é alguém correto, o coração dele ainda é um coração de pedra. O coração dele é como todo negro, cheio do pecado. E diz a palavra do Senhor que nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, quando você colocou a sua confiança em Cristo, quando você viu que você reconheceu a sua situação de pecado, e você colocou a sua confiança em Cristo, aí você foi purificado, aí o seu coração é considerado puro, aí você é declarado justo. Você tem que entender que não que o seu coração se tornou puro como o coração de Cristo, mas você é considerado puro,
porque diz que quando você segue o Senhor, quando você crê no Senhor, tudo aquilo que Ele fez é como que você tenha feito, porque Ele fez no seu lugar. Então, se você colocou verdadeiramente sua confiança em Cristo, se você verdadeiramente se arrependeu, se você está seguindo os caminhos de Cristo, você não está só participando da igreja, dos cultos, mas você é alguém que foi transformado, que você vê que o seu coração era de pedra e agora você tem um coração que é de carne. Então, irmãos, aquilo que Cristo fez, a vida sem pecado que Ele viveu, ela é depositada como se você tivesse vivido. Então, quando você chegar na presença de Deus, quando Ele olha para você, Ele vê a obra de Cristo. Quando você chega na presença de Deus, Ele vê a justiça de Cristo e não vê a sua. Porque mesmo que você é o melhor cristão que existir, como eu disse, você vai cometer pecado. Então, se a sua confiança estiver em você, você não é puro de coração, porque a sua confiança deve ser que Cristo é puro de coração, que Cristo viveu a vida que você não vivia, que você é pecador, que você merece, na verdade, o inferno, mas por causa da justiça dele, você pode entrar na presença de Deus. Então, irmãos, essa é o significado dessa bem-aventurança. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então, se você um dia nasceu de novo, se você um dia creu verdadeiramente em Cristo, não se você um dia foi batizado, não se um dia você levantou a mão e falou: eu aceito Jesus. Não, se você um dia teve a experiência da conversão, que é o que? É arrependimento e fé. É você olhar para a sua miséria, olhar para a sua situação de pecado e crer que você não é nada. E aí você crê em Cristo, porque aí você vê para aquele que foi pendurado na cruz, e você vê que aquele que não merecia foi preso na cruz, aquele que não merecia levou pregos nas suas mãos e nos seus pés, aquele que não merecia levou sobre si a ira de Deus, porque às vezes nós olhamos apenas os cravos, mas ali, irmãos, estava acontecendo um sacrifício. Fala em Isaías 53, fala a respeito da crucificação do Senhor de uma maneira profética, fala que agradou ao Senhor em moê-lo, ou seja, foi do agrado de Deus o Pai moer o Filho na cruz, no sentido de que a questão do pecado estava sendo expiada, era necessário sangue para apaziguar a ira de Deus. Então a ira de Deus que era para vir sobre mim, sobre você, ela não foi desviada por um precipício, ela foi colocada sobre o Filho. Então naquela cruz, além dos cravos, além das chicotadas, além da coroa de espinho, o Pai estava sacrificando o próprio Filho. Toda a ira de Deus, que a gente não imagina como essa ira de Deus, estava sendo derramada sobre o Filho de Deus. Se você lê no Apocalipse, fala da volta de Cristo, porque Cristo, ele veio para salvar. Só que a vinda de Cristo, a salvação, ela tem dois lados. O anúncio do Evangelho tem a salvação e a condenação. Aqueles que creem são salvos, aqueles que não creem falam que já é condenado. Então na segunda vinda de Cristo, ele vai vir não de uma maneira de humilhação, ele vai vir como o Rei da Glória, como o Senhor dos Exércitos, e diz que no dia que ele vier, as pessoas, quando verem o Senhor vindo em nuvens, vão gritar: que caiam as rochas sobre nós, ou seja, caiam as montanhas sobre mim, mesmo que seja uma pedra de não sei quantas 1000 toneladas, caia sobre mim e me esmaga, porque é preferível do que ser acometido pela ira do Cordeiro. Então a ira de Deus é algo que nós não sabemos imaginar o que seja, mas nós podemos saber pela palavra de Deus que é algo inextinguível, porque fala, irmãos, que naquele lugar haverá choro e ranger de dentes, e tem o verme que
fica corroendo e nunca morre. Então, irmãos, a ira de Deus nós não sabemos o que é, mas Cristo, como homem, experimentou toda a ira de Deus naquela cruz. Então, por isso, tudo que Cristo fez é nosso, se você crê nele. A vida dele que ele viveu, que você deveria ter vivido, que eu deveria ter vivido, e o sacrifício que ele fez na cruz, o sangue que ele derramou, é colocado na sua conta também a justiça de Cristo. E para não ficar apenas nas palavras ditas na pregação, eu queria que os irmãos abrissem em Hebreus 10. Me lembrei até de algo sobre Davi, que Davi fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas vocês também vão se lembrar de um salmo que ele fez, que também tem um louvor com esse salmo. O que ele diz depois de que ele cometeu o pecado, depois que foi colocado para ele pelo profeta Natã, que ele havia cometido aquele pecado contra Urias na morte dele? Era algo que ele não estava enxergando, mas ele depois viu o pecado que ele tinha cometido. Ele se arrepende, se prostra, e depois de se arrepender, ele olha para Deus. Ele não fala: Deus, então a partir de amanhã eu vou mudar. Não, ele olha para Deus e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Então, irmãos, vocês nunca podem somente olhar para o seu erro e falar: tá bom, a partir de amanhã eu vou mudar. Não, nosso coração, ele precisa de Cristo. Então Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, algo que nós deve estar sempre em nossos lábios. Em Hebreus 10, a partir do 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos, ou entrar no monte do Senhor, ou ver a Deus, ou entrar na presença de Deus. Como nós vamos entrar com ousadia nos santos dos santos? Pelo sangue de Jesus. Somente, irmãos. Sem o sangue de Jesus, ninguém verá a Deus, ninguém estará na presença de Deus, desfrutando das suas bênçãos. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Como? Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão de nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Então, irmãos, para entrar no monte do Senhor, para chegar nas moradas eternas, é somente pelo sangue de Jesus, que é esse novo e vivo caminho. E você pode crer nisso. Se você crê em Cristo verdadeiramente, não crê nas suas próprias obras, não crê no seu próprio braço, se você se arrepende e volta ao caminho, você pode ter certeza de fé, porque aí o seu coração é purificado, porque você creu, e o seu corpo é lavado com água limpa. Essa água limpa é o Espírito Santo. Fala do Espírito Santo, fala que é o Espírito Santo que é o lavar regenerador do Espírito Santo que veio sobre nós. Então nós temos que guardar essa firme e confissão da nossa esperança. Se você crê nisso, se você acreditar, nunca vai ter alguém que creu no Senhor verdadeiramente, chegou na presença dele e ele não diga: vinde bendito de meu Pai, porque aqui está falando que ele é fiel para cumprir a promessa. Então você nunca vai se arrepender de ter colocado sua confiança única e exclusivamente no Senhor Jesus, e em nenhum outro homem ou em nenhuma outra divindade, nenhum outro ser que possa existir por aí, deuses
falsos. Se você colocou a sua confiança unicamente em Cristo, Ele é fiel para cumprir. Você pode ter a certeza que aí você também será recebido nas moradas eternas. Isso, irmãos, é prefigurado desde o Antigo Testamento. Eu li algo, estava procurando referências, quero ler para os irmãos porque eu achei que é algo muito interessante, que é Zacarias 3. Zacarias 3 vai falar de uma visão que o profeta teve, e ele fala de um sacerdote que chama Josué. Então ele é um sacerdote, alguém que vivia no serviço do templo do Senhor, alguém que fazia aquilo, ele vivia para servir a Deus. Só que olha o que Zacarias fala na visão que ele teve: então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e olha só, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Isso ele falou olhando para Josué, ou seja, era um carvão preto tirado do fogo, até falando isso para Satanás. Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então o anjo do Senhor ordenou ao que estavam diante dele: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito com que passe de ti a iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então, irmãos, aqui nessa visão, o que estava acontecendo? Satanás estava para opor, Satanás estava para acusar o sacerdote Josué. Só que o próprio Senhor, o anjo do Senhor, disse para Satanás: eu te repreendo. E disse o que mais? Não é este um tição tirado do fogo? Porque Josué estava com suas vestes sujas. Estes somos todos nós quando estamos no mundo, nossas vestes são sujas. E aí, o que fez? Não foi Josué que foi e lavou as suas vestes, ele estava ali com as suas vestes sujas, e o Senhor deu a ordem: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então eu disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. Então, irmãos, quando você crê em Cristo, você tem os seus trajes sujos retirados, e aí o Senhor ordena que te dê trajes finos, trajes limpos. Então, a única maneira de nós termos o coração puro para vermos a Deus é quando nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor para essa noite, que nós possamos refletir nela, que a nossa confiança não seja em nós, seja em Cristo. E aí, se a nossa confiança é em Cristo, aí tem sentido a santificação, aí tem sentido a nossa vida de luta contra o pecado, porque aí você crê que você vai conseguir a cada dia buscar ser como o Senhor é, porque Ele também disse que Ele começou a boa obra e vai terminar, e Ele que efetua em nós tanto querer como efetuar, diz a palavra do Senhor. Então que essa seja a nossa confiança, porque o limpo de coração, o puro de coração, que subiu no monte do Senhor pelos seus próprios méritos, só teve um, que foi Cristo. Nós só subimos ao monte do Senhor um dia com o mérito de outro, com o mérito de Cristo. Então, para aquele que é orgulhoso, para aquele que confia em si mesmo, é duro, é difícil ter que admitir que não merece, que não tem méritos, que vai subir na presença de Deus com o mérito de outro.
Esse é o cristão verdadeiro, é aquele que sabe que não merece, por isso que é graça. Então nós vamos subir no monte do Senhor por causa dos méritos de Cristo, obtidos na sua vida, enquanto Ele veio aqui e se fez carne, e pelos méritos que Ele obteve na cruz, por cada um de nós. Amém?